Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 287º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo, mas este episódio marca um ponto de viragem neste podcast, porque é o primeiro episódio a ser gravado numa casa que será a minha residência nos próximos meses. Por isso, mas nós já lá vamos a esse tema. Antes de começar a falar por um tema que eu até me tinha esquecido de apontar, que é o seguinte. No sábado passado, dia 15 de junho, eu, José Lopes, Miguel Silva, João Silva e as nossas respectivas digníssimas fomos jantar juntos. E porquê é que este jantar surgiu? Este jantar surgiu da união, da confraternização que se sentiu na Normandia. E então, quase como aqueles veteranos de guerra que se reúnem de X em X anos para contar as suas memórias, nós então também decidimos, marcar um jantar, ok? E também para algumas pessoas conhecerem. Por exemplo, o João Silva não conhecia 3 pessoas. A senhora engenheira não conhecia 4 pessoas. E assim por aí adiante. E depois de boatos de que este gajo não marca nada, este gajo não tem responsabilidade sobre nada e o caralho, o jantar aconteceu, ok? Isso é o mais importante, o jantar aconteceu. Foi um jantar democrático, porque houve uma votação para se decidir onde é que seria o jantar. Então, foi escolhido Santril, na Póvoa de Lanhoso, ok? Em Monsul, uma das freguesias da Póvoa de Lanhoso, que fica para o lado do concelho que foi abandonado, ok? Abandonado por Deus, praticamente. Mas fomos lá e eu só tinha ido lá uma vez quando era puto. Tinha ido lá duas vezes quando era puto, mas a última vez, sei lá, devia ter para aí uns 15 anos. E então, para aquelas pessoas que me criticam de este gajo só vai a restaurantes com conceitos e o caralho, ali também tem um conceito, que é o seguinte. Tu ali tens restaurante, mas também tens talho, ok? E também tens sítio onde escolher o bacalhau, mas como é que se chama um sítio onde podes escolher o bacalhau? Estás a ver? Uma banca de bacalhau. Não tem assim um nome. Talho. E então, todos optámos pela carne, todos os 8. E então, quando decidimos que optámos pela carne, a senhora que nos estava a atender disse, pronto, dirijam-se ali e escolham a carne. E não foi bem escolher porque o gajo, nós só dissemos, são 8 bifes e o gajo, zau, bifes com uma grossura, sei lá, uma boa sola de uma sapatilha, ok, uma boa sola de uma sapatilha, que estava bué da bom, mas sim, é esse o conceito, é basicamente, só tens 2 pratos, bacalhau ou bife, tu escolhes a peça e depois só tens de dizer o ponto da peça, ok, houve 3 pessoas normais que pediram um bife mal passado, como deve ser. Pelo menos parte dessa vaca não morreu em vão. Depois houve 3 pessoas que pediram médio, ok, médio. E depois, o médio é sempre fodido. Porque, imaginem, eu acho que pede médio quem gosta da carne mais bem passada, ok? Porque o médio é sempre tenso porque nunca sabes como é que é o médio. Estás a ver? Nunca sabes qual é o ponto do chefe, Porque às vezes o médio já está passado demais, estás a ver? Ali não era o caso, porque ali eram pessoas que sabiam tratar a carne. E depois houve 2 pessoas que basicamente não se misturam, ok? Que basicamente não se misturam. 2 produções que escolheram bem passado. E mas eram bem passado a um nível extreme, porque o bife veio e elas, não está ainda suficiente. E então o José Lopes disse, é para torrar mesmo, é mesmo para torrar. E ao tempo que demorou, nós achámos mesmo que aquilo estava a ficar em carvão. E estava assim com um aspecto meio manhoso. Mas a verdade é que a carne foi toda, ok? Nós, como homens heteros, monogâmicos, tivemos de cumprir a nossa missão de acabar com a carne das nossas parceiras. Mas foi todo. E é verdade. Esperem aí. Ok, voltei. Fui só ao armário buscar uma cena que o Miguel deu. Deu uma caneca personalizada, com uma foto minha e da senhora engenheira, que é uma das fotos mais fofinhas que nós temos, que foi tirada em Aveiro, quando estávamos a levar com neve artificial na cara, na altura do Natal, e depois diz assim, bom dia, sou o José Silva e encostei-me bem.
Isto quase uma piada interna ao que uma colega de trabalho me disse quando descobriu que eu namorava uma senhora engenheira. Então, encostaste bem, caralho. E tipo, tá bué fofinha. É a única caneca desta casa, por isso já. E foi bué da fixe, porquê? Porque imaginem, às vezes podia acontecer de, ok, são pessoas que não se conhecem e então ou não estavam a falar ou não estavam a conviver ou assim. E em 90% dos casos isso não aconteceu. Estás a ver? Em 90% dos casos as pessoas enturmaram-se bem, deram-se todas bem e isso é fixe. Isso é fixe porque, sei lá, porque assim pode haver a possibilidade de, em eventos futuros, convivermos novamente. Estás a ver? Imaginem que acontecia aquela cena de, ei meu, a namorada do teu amigo é uma filha da puta, esquece, cancela. Estás a ver? Podia acontecer essas cenas. Ok? Podia acontecer essas cenas. Mas não. Acho que correu tudo bem. Depois, pá, só desiludiu um bocado nas sobremesas. É verdade. Porque estava a ir bem. Estávamos ali com aquelas entradas básicas, chouriço e azeitonas. Vamos para a carne, também estava bué da boa, tipo, estava mesmo bué da boa. Estava tudo bem, pedimos a sobremesa e pá, não me fodam, meu, não me fodam. Eu vejo um doce da casa, vamos, doce da casa, é sempre a primeira opção, toda a gente sabe, é assim que se faz, ok? E pá, aquilo não era doce da casa, meu, aquilo era um mousse de chocolate com baunilha, talvez baunilha, não sei, e uma bolacha, meu. Isso não é doce da casa, meu. Isso é um mousse manhoso. Mas, tal como eu contei no jantar, a partir do momento que eu já comi um cheesecake de morango como doce da casa, vale tudo. Mas então, depois do jantar, pá, encaminhámos-nos para o BA, a.k.a. Bar Académico. E pá, havia aquela intenção de um fininho e não havia finos, meu. Ou seja, estávamos num bar académico e não há finos. Assim é complicado, meu. Assim é complicado. Assim é normal que a juventude abandone o ensino precariamente porque, pá, não estão criadas as condições. Não estão criadas as condições para o jovem médio estudar. Não estão, quer dizer, vais a um bar académico e não há finos. Então, claro, pá, optámos pela Pedras de Limão, ok? E não Freeze de Limão, como podem ter ouvido noutros podcasts. Pedras de Limão, estivemos lá a falar e tipo, quando damos por elas era quase 00:30, então pá, temos de abandonar porque lá está, pá, temos de abandonar porque já sabia que no dia seguinte tinha de acordar cedo, já não me lembro muito bem porquê, e pá, e mal eu sabia que ia começar aí uma semana a dormir poucas horas, mas pronto, mas já lá vamos. O jantar realizou-se nesse dia porque no dia seguinte, senhora engenheira tinha de ir ao Rock in Rio, ok? Não ao Rock in Rio Febras, esse é só em julho, mas então ao Rock in Rio porque tinha comprado bilhete para ver Ed Sheeran. E depois foi interessante porque depois, entretanto, um colega meu ganhou o bilhete também para esse dia. E então eu disse que lhe o comprava e ele ofereceu-me, então eu ofereci à minha irmã. Então ela aproveitou e foi também com o marido. Ainda se encontraram lá no concerto dele, a senhora engenheira, a amiga da senhora engenheira, a minha irmã e o marido da minha irmã, ainda se encontraram lá. E nesse mesmo dia, pá, ocorreu Sónia Tavares a ser expulso do Rock in Rio por ter comido uns croquetes. E tipo, pá, esta história é incrível a vários níveis. É incrível a vários níveis porquê, meu? Porque imaginem, tipo, eu não sei qual é o orçamento do Rock in Rio. Não sei, estás a ver? Mas deve ser uma cena absurda. Sei lá, para trazer um Ed Sheeran, não sei, pá, mas que é? 1 milhão no mínimo. 1 milhão para trazer o Ed Sheeran, não? Vamos assumir que é 1 milhão. E tipo, e tu expulsas uma apresentadora porque ela... Uma não, duas apresentadoras porque mamaram uns croquetes, meu. Isto lá está, isto volta à história do ano passado, quando o Rock in Rio meteu o processo em cima do Rock in Rio Febras por causa das questões de direitos de autor, de usar o nome, estás a ver? É tipo, meu, a sério que tu precisas disto? E pá, parece que são viciados em ter polémicas, meu. São viciados em ter polémicas, mas lá está, pá, lá está. Se calhar é assim que funciona porque assim fala-se do Rock in Rio. Não por questões musicais. Quer dizer, a única questão musical aqui é o facto da Sónia Tavares ser vocalista dos The Gift, apesar de não estar lá enquanto vocalista dos The Gift e sim enquanto comentadora da SIC Mulher. E depois a outra questão musical é ela dizer obrigado por me terem expulsado, assim não tinha de ouvir o chato do Ed Sheeran. O que pode fazer com que parte das pessoas a odeiem ou parte das pessoas a amem. Por isso há. Mas então foi no mínimo interessante porque é tal dizer, olha, ela é gente como a gente, pá, também rouba croquetes e também é... Imaginem que situação de merda, meu. Tu estás, sei lá, num casamento e a dizer, ei, não podes.
Não podes, pá, não podes. Isto é só para pessoas mesmo VIPs. Foda-se, bué da triste. Mas pronto. Agora sim, vamos ao tema principal do episódio, que é o seguinte. Pá, como eu disse no início, finalmente houve mudança de casa, ok? Finalmente houve mudança de casa. A início seria no dia 2 barra amanhã, dia 21 e 22 de junho, só que houve a possibilidade de ser no fim de semana anterior, dias 14 e 15 de junho. E então o senhor engenheiro não se queria muito mudar nesse fim de semana, porquê? Porque dia 15 íamos ter o jantar, então, com patronos e suas produções. No dia 16 ela ia para o Rock in Rio e então estava naquela de fogo, nem vou passar o fim de semana em casa e tudo. E eu, ok, isso é um ponto, mas pá, pelo menos vamos estar mais uma semana juntos, ok? E então acho que aí consegui seduzir. E então mudámos-nos, imaginem, assinámos o contrato na quinta-feira, começámos a mudança na sexta, mas pá, antes disso tudo, tipo, a senhora engenheira, ela é uma pessoa especial, ok? É uma pessoa especial e tipo, esta semana demonstrou isso a vários níveis. Imaginem. E aqui nem estou a dizer que é uma pessoa especial do tipo, sim, ela é especial, estás a ver? Tipo, não. É tipo, ela faz um mix incrível, por exemplo, entre ser uma criancinha às vezes e ser super adulta, estás a ver? E esse mix é incrível. Tipo, para dar um exemplo, ontem fomos ao IKEA, nós estávamos, tipo, eu já sou profissional de IKEA, ok? Já sou profissional de IKEA. Ontem não, na quarta fomos ao IKEA, na quarta porque, não sei até quando, acho que é até ao fim de junho, acho eu. Há promoção nas almôndegas do IKEA e tipo, às quartas-feiras estão a 50% de desconto. Por isso, quem curte almôndegas pode aproveitar. Se bem que também está quase a acabar junho, mas acho que é até ao fim de junho só. E então imaginem, ela pegou num peluche de panda, meteu no carrinho quase como se fosse um bebê e andava a passeá-lo pela loja. Depois abandonou e depois ficou triste. Ela, eu vou precisar de o levar. Eu, amor, leva, por amor de Deus, eu pensei que tu ias levar. E então pronto, tivemos de voltar ao sítio dos peluches para ela trazer o peluche. Esse tipo de cenas, estás a ver? Acontecem cenas que tipo, parece que só acontecem com ela. E foi isso que aconteceu na quinta-feira. Porque imaginem, na quinta-feira nós então assinámos o contrato, recebemos logo a chave, o contrato entraria em vigor só no dia seguinte, ou seja, no dia 14 de junho, mas a jovem da agência imobiliária disse, mas podem ir lá que não há stress nenhum. Nós, ok, está-se bem, vamos já ver como é que está, porque imaginem, nós tínhamos visitado sem a mobília, depois ia estar tudo mobilado, poderia estar um bocado diferente. E tipo, entramos e gostámos logo da decoração, ok, e gostámos logo do espaço que ainda tínhamos livre, porque é tal cena, é uma cena pequena, é um loft, como eles dizem, e então havia sempre aquele receio de, ok, isto mobilado ainda vai ficar mais pequeno, mas não, tipo, parece que até cresceu. Ao estar mobilado parece que até cresceu. E isso é um conceito interessante. Mas então, vimos tudo e vamos a sair. Senhora engenheira diz assim, deixa ver se a chave funciona. E tal, fecha a porta, tranca a porta, roda a chave e a chave não roda. Porque não era desta casa, era da casa ao lado. E tipo, estava aqui a decoradora, que depois ainda ia ver aqui o nosso apartamento e ficou com uma cara de pizza que não conseguiu disfarçar. Ela, que giro, e agora? E agora? E tipo, o senhor engenheiro só conseguia pedir desculpa, desculpe, mas eu tinha de ver se já funcionava. E eu só pensava, sim, mas não era preciso trancar a porta. Mas tipo, foi bem engraçado. Depois então ligámos para a agente imobiliária. Ela disse, se calhar tem outra chave dentro. E nós, será que tem outra chave dentro? E ela, ou se calhar trocámos a chave. E nós então fomos ao apartamento do lado e sim, tinha trocado a chave. Por isso no dia seguinte já nos deu a chave correta. E isso conseguiu-se resolver. Mas é tal cena, são cenas que só acontecem com ela. E então começámos a mudança em si. E pá, esqueçam. Eu finalmente percebo porque é que há pessoas a comprar casa e não a arrendar. Primeiro porque as rendas estão a um preço absurdo, mas porque depois já nunca mais vais ter de te mudar, meu. Porque é um processo horrível. É um processo horrível e imaginem, nós temos bué poucas cenas. Agora imaginem aquele pessoal que leva mobílias e tudo. Esqueçam. É para cancelar esse processo, meu. É para cancelar. E depois imaginem, depois achas que já tens tudo, mas não, pá, ainda te falta uma merdinha, ainda te falta uma caixa, ainda te falta um prato, ainda te falta não sei o quê. Estás a ver? Esse tipo de cenas. Mas então pronto, agora já está tudo minimamente organizado. Estou a dizer isto enquanto, por exemplo, está ali uma cruzeta no chão, perdida. Porque provavelmente caiu de algum saco. Mas ainda temos aqui alguns sacos para organizar, ainda temos algumas cenas para levar. Mas pronto, já parece uma casa, ok? Já parece uma casa normal. Mas então, imaginem,
depois com esta cena das mudanças, então temos ido ao IKEA, sei lá, já fomos para aí 2 ou 3 vezes ao IKEA. E depois também abriu uma loja em Vizela, que é chama-se Action, que basicamente acho que é dos Países Baixos, e as cores justificam isso, porque enquanto que o IKEA e a Teddy, que são suecas, têm a marca com as cores da bandeira da Suécia, a Action tem tipo as letras em azul e depois tem assim uma linha em laranja, enquanto o fundo é branco, por isso representa a bandeira dos Países Baixos. E então nós fomos lá porque, eu estive a ver o site e vi que tinha lá caixas e isso a bons preços. E tipo tupperwares e caixas de arrumação e o caralho para armazenar alimentos e tudo a bons preços. E então decidimos ir lá. E tipo, eu tinha dito que era fixe ir lá. Só que da primeira vez a senhora engenheira tinha dado boleia a um colega. E então, como essa loja é em Vizela e o colega também era de Vizela, ela disse, vens ter aqui a iAction e depois vemos como fazemos. Isto até foi... Exato, isto até acho que foi na quinta-feira, no dia em que, antes de assinarmos o contrato, exatamente. E então, tipo, vamos em chamada, tal, eu ia com o GPS ligado, só que o meu telemóvel tem um bug qualquer que é, quando vou em chamada, fico sem dados, ok? Ou seja, imaginem, ou eu estou ligado ao Wi-Fi, ou então não consigo aceder à internet porque fica, tipo, sem dados. Não sei que bug é esse, nunca me tinha acontecido, mas acontece de vez em quando. E então, eu ia com o GPS, depois, como em Vizela há obras, tive de fazer uma mudança de rota, e o GPS, como estava sem dados, não conseguiu atualizar. E a senhora engenheira disse, mas isto é perto do continente, vens até ao Parque do Continente, e aí? Eu, ok, está-se bem. Eu chego lá, continuo em chamada, e acho um bocado estranho, porquê? Porque não há action nesse parque. E então a senhora engenheira diz-me assim, eu estou aqui dentro da loja para me esconder. Isto lá está. Isto entra na parte criança de senhora engenheira, que eu adoro. E tipo, ok, mas onde é que tu estás? E ela, estou na Action. E eu, não estás, que aqui não tem nenhuma Action. E ela, tem ao lado do continente. E eu, amor, aqui é uma Teddy. E ela, é? Então pronto, estou escondida aqui na Teddy. E tipo, eu só imaginem, eu só estava a imaginar a cena de eu ter ido para a Action como mandava o GPS e ter dito, amor, onde estás? Estou escondida, procura-me. E tipo, andávamos dois feitos loucos, ela a esconder-se de alguém que estava noutra loja, porque tipo, imaginem, essa tal Action é no mesmo sítio, só que mais abaixo, ok? É no mesmo parque, entre aspas, só que mais abaixo. E imaginem o que era eu estar na Action à procura da minha namorada, enquanto ela estava na Teddy a fugir de mim. E ainda bem que isso não aconteceu, porque seria só bizarro. E então pronto, depois lá nos encontramos, comprámos algumas ceninhas, mas estamos prós nesse tipo de compras, tipo Action, Teddy e IKEA, já somos profissionais, ok? Já só falta aquela JYSK, ou lá, JYSK, que acho que é... Essa aí nem sei de que país é, mas é também uma rival do IKEA. Mas o IKEA, é imbatível em muitas cenas. Se bem que esta tal Action, assim, em cenas pequeninhas, também consegue bater-se bem. E ainda há outra, que é a Oma, A Oma, será que é portuguesa? Se calhar a Oma é portuguesa, também safa em algumas cenas, mas pronto, basicamente estamos profissionais nesse tipo de merdas. E tipo, dicas que eu já posso dar. Nunca acreditem quando alguém vos diz, é uma mudança, é fácil. Não, não é. É uma merda, ok? É uma merda ao processo, porque primeiro tens de encaixotar tudo, tipo, tens de meter tudo em caixas. Depois, quando é assim para um sítio mais pequeno, tens de ver o que é mesmo importante e aquilo que não é. Depois tens de, sei lá, desencaixotar tudo. Tens de ver aquelas pequenas cenas que é preciso comprar, sei lá, um descascador ou assim, é preciso comprar, estás a ver? Esse tipo de cenas, talheres e tudo, tipo, são pequenas merdinhas que tu depois, quando vais ver no bolo, é tipo, meu Deus, gastei aqui um dinheirão neste tipo de cenas que eu nunca achei que fosse assim tão caro, estás a ver? Mas depois, morar com uma pessoa que tu gostas, é incrível. É incrível. E tipo, é uma cena bué estranha, porque eu aqui sinto-me em casa, estás a ver? Enquanto que, sei lá, na minha casa, e tipo, pode parecer estranho, mas tipo, na minha casa eu só me sentia em casa no meu quarto, estás a ver? Não sei se percebem este conceito. E aqui não, aqui mal lento já, ok, estou em casa. Só não estou totalmente em casa. Porquê? Porque eu disse, eu uma vez disse num podcast que sentir-me em casa... Não, como definir o que era um lar? Acho que era
cagar de porta aberta. E tipo, ainda não consigo fazer isso, porquê? Porque isto aqui tem janelas enormes, ok? E estão a decorrer obras aqui ao lado. E tipo, ok, eu podia fechar as cortinas e cagar de porta aberta. Sim, podia, mas pá, ainda não quero quebrar essa barreira. Estás a ver? Ainda quero ter algum pudor. Tipo, já posso andar a tronco nu, fixe, mas cagar de porta aberta acho que é uma barreira ainda muito cedo para quebrar. Tipo, nem só passou uma semana, por isso vamos com calma. Mas já pá, estou bem feliz, estou bem orgulhoso. Também acho que as nossas famílias estão a reagir bem. Tipo, imaginem, eu sabia que do meu lado não ia haver esse receio. Estás a ver? Tipo, a minha mãe vendo-me feliz, está bem, o meu pai a mesma cena, a minha irmã a mesma cena. Do lado de senhora engenheira, houve assim mais um bocado de resistência, porque ela é mesmo um pilar para a família, ok? E então é normal, mas acho que também estão a reagir bem. E depois outra cena que acontece, é cenas de mãe, tipo, a minha mãe deu-me uma carrada de comida, do tipo, filho, tu podes ir combater para a guerra, mas leva isto, estás a ver? Tipo, deu todo tipo de cenas, até cenas que, tipo, nem cabem no congelador e o caralho, e ela deu. E eu a dizer, mãe, mas não vai caber tudo. E ela, caga, eu é que sei, eu sou a tua mãe, caralho, leva isto. Por isso já. E depois é bué de engraçado porque, pá, pelo menos no nosso caso, as nossas mães ajudaram bué, estás a ver? Tipo, a comprar, sei lá, lençóis, toalhas, trens de cozinha, serviços de loiça e o caralho, tipo, ajudaram bué. Claro, é sempre bué da fixe teres esse apoio. Ok, é sempre bué da fixe teres esse apoio. Por isso está a ser fixe. Estou a gostar bué da experiência. E pá, e vamos ver como vai ser a partir de agora esta experiência de gravar o podcast num sítio diferente. Antes de terminar, e porque nem tudo são rosas, pá, no sítio onde estamos há muita diversidade, ok? E calma, não é esta parte que não é rosas, não, essa parte é fixe. Mas sei lá, temos pessoas de outras nacionalidades e temos pessoas de outras cores, ok? E isso pode ser fixe, até porque isto depois vai ter tem uma área comum em que tem tipo máquinas para lavar roupa e isso, e então pode ser interessante. Mas onde é que eu queria chegar? Eu queria chegar que lá está, como eu disse, como é chato de estar a arrumar caixas e o caralho, imaginem, acabámos de desmontar tudo, tirar tudo das caixas, eu então desfiz algumas caixas de cartão e depois tinha as dos eletrodomésticos que pá, vou guardar no sótão da casa dos meus pais porque imaginem que algum eletrodoméstico avaria, assim é mais fácil de transportar, estás a ver? Pelo menos tens a caixa certa. E então eu disse à senhora engenheira, ela concordou, e então pá, basicamente isso está na mala do meu carro há 2 dias, por isso quando voltar à casa dos meus pais vou pôr isso no sótão. E então, enquanto estava a fazer esse processo, imaginem, tinha aqui bué de caixas de cartão, tinha, sei lá, de copos, de pratos, de pequenos móveis que comprámos e tudo. E então, como eu vi que tinha um ecoponto relativamente perto daqui, eu então meti isso tudo debaixo do braço e fui levar ao ecoponto. Enquanto isso acontece, eu reparo em 2 jovens que, pá, estavam a olhar para mim. Eu, ok. Vou então, levo o cartão, volto a casa e pego então nas caixas de eletrodomésticos. E tipo, lá vou eu, com as caixas, sei lá quantos eletrodomésticos comprámos. E então, uma das jovens vira-se para mim e começa a falar inglês. E eu, pá, lá está, com aquele inglês das ruas, estás a ver? Todo atrapalhado. E então ela diz, falas português? Eu percebo. E eu, ok, é espanhola. E ela, eu percebo. E então pediu-me uma caixa. E eu, foda-se, a sério que me estás a assediar dessa forma? Quer dizer, eu aqui, um homem hetero-monogâmico que tem a sua mulher a trabalhar para sustentar a casa e tu estás-me a assediar? A sério? E então disse-me que queria a caixa, eu disse, pá, não posso que são dos eletrodomésticos, mas se quiseres, eu vou ao carro e tenho lá mais no carro e trago-te uma. E ela, pode ser. Então, tipo, ela devia pensar, foda-se, que otário do caralho, meu, o que é que essa caixa tem de especial para ele não me dar? Eu, mas pá, nós tínhamos princípios, imaginem que a senhora engenheira chegava do trabalho e eu dizia, pá, estás a ver a caixa do nosso aspirador? Dei a uma espanhola. Tipo, eu não sou maluquinho, meu, a minha mãe não criou um otário, pá. E então, eu fui ao carro, deixei lá as caixas e trago uma. Eu naquela de, a gaja vai vazar e vai pensar, este gajo é maluco. Não, pá, estavam lá à minha espera e eu vou então com a caixa e elas, muito obrigado. Não, muito obrigado. Foi assim que ela agradeceu. Eu, pá, foda-se, a sério, meu, é tal cena. Isto é a teoria de José Lopes, meu. Nós, homens que
que estamos a menos de 1 hora do mar, meu, elas ficam malucas, meu, elas ficam malucas, principalmente se for ali para o interior de Espanha, meu, ficam malucas, caralho. E então, pá, claro, eu como monogâmico que sou, mandei logo à senhora engenheira, mal ela chegou, olha, ficas a trabalhar até mais tarde, olha, a hora de sair não é às 5, ficas até mais tarde, olha, sou assediado, não posso sair da rua que sou logo assediado, caralho. E elas moram aqui, pá. Elas moram aqui, por isso é provável que o assédio volte a acontecer. Por isso, já sabem, meu, eu estou a lutar contra forças do mal, meu. Estou a lutar contra forças do mal, mas eu vou-me manter casto e monogâmico como sempre. Não, mas foi engraçado porque, tipo, elas estavam com uma mini caixa, ok, que devia ser, sei lá, de um raspador ou assim o caralho, estás a ver, ou de uma varinha mágica, e foi tipo, viram um gajo cheio de caixas e parece que os olhos brilharam. Mas pronto, dei-lhes uma caixa, pá, fiz-lhes o dia, pá, lá está, a boa ação da semana está feita, agora pá, é só continuar. E pá, e basicamente é isso, e pá, agora só tenho de ficar desse lado à espera de mais novidades, porque pá, isto vai criar muito conteúdo. Mas pronto, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, pá, temos pouca coisa. Porquê, pá? Porque lá está, pá. Tu ou podes fazer compras e lavar a louça, ou podes ouvir cenas, ok? Não, nem é por causa disso. Acho que, pelo menos, imaginem, eu fiquei espantado porque o que é que eu faço normalmente? Às sextas-feiras, que é quando há mais lançamentos, vou então à aba novidades do Spotify e pá, tem lá alguns álbuns. Não costuma ter assim muitos, mas pá, vou ouvindo. Ou então, se nessa aba não tiver muitos, vou à Pitchfork e vejo nas categorias rock ou assim, ou se há algum que tenha uma nota bué da boa, também vou ouvir. E pá, ultimamente tem havido pouca coisa, ok? Eu deduzo que deve ser por já estarmos no verão e como no hemisfério norte há muitas tours, há festivais e tudo, muitas das bandas não lançam o álbum nessa altura. Normalmente esta altura é a altura em que bandas fazem a digressão do álbum que lançaram nos meses anteriores, estás a ver? Por isso, pá, não vai haver assim muita música, mas pronto. Mas vamos começar pelos podcasts. E começamos então por um podcast português, o tal Matar o Papa, que eu tinha recomendado aqui quando começou. Que pá, lá está, foi dividido em 6 episódios, terminou no dia 17 de junho, a segunda-feira passada, com o episódio 6, Inferno. E pá, eu gostei da narração, gostei da banda sonora, a narração é do Pedro Lajinha e a banda sonora é do Rodrigo Leão, e gostei da voz em português do Juan Fernández Cron, que é o tal padre que tentou matar o Papa. E pá, lá está, é uma história com princípio, meio e fim, ok? Não esteve ali a encher chouriços, acho que contou o essencial, ok? Aprofundou-se onde se devia aprofundar, mas não esteve ali a encher chouriços, e gostei bué, recomendo. Não sei se é o melhor dos podcasts plus do Observador, mas gostei bué deste. E sinto que não foi aquela história maçuda. Por isso, recomendo. E depois também recomendo mais uma temporada do Ciência Suja, que é um podcast brasileiro que traz histórias de fraudes da ciência. E então esta temporada começou no dia 23 de maio. Este podcast é lançado de 15 em 15 dias, por temporadas, ok? Por isso agora o último saiu no dia 20 de junho, ou seja, saiu ontem. O próximo só sairá no dia 4 de julho e será sobre um tema interessante, que será sobre suplementos alimentares, o que é interessante. Mas pá, gostei, estou a gostar. Os 2 primeiros episódios são sobre barragens e mineração e como isso pode afetar tanto o meio ambiente como os habitantes dessas zonas. E o terceiro também é quase uma continuação, que é sobre
zonas de sacrifício, que são zonas em que estão grandes indústrias e pá, está-se um bocado a cagar para os efeitos colaterais dessas indústrias e pá, e aquela zona ali num X raio, pá, aconteça o que acontecer, pá, olha, tem de ser porque pá, não se pode parar a fábrica. E então estou a gostar. É um podcast que eu gosto muito, porque lá está, porque ataca alguma ciência que é fake e mostra como muitas vezes a indústria e grandes marcas conseguem moldar a ciência para fazer estudos ou assim que consigam vender mais o seu produto porque há sempre alguém que se vende. Ok, e isso então é interessante. Depois então na música, pá, como eu disse que não havia assim grandes novidades, temos só as novas músicas de David Bruno, que lançou a música Super Estilo, e pá, é o primeiro passo do seu futuro álbum Paradise Village, que pá, vai ter uma capa incrível e vai ser provavelmente a capa mais portuguesa de sempre. E então ele lançou a Super Estilo, que vai estar aí a tocar. Explora a tua mente tipo Zezé, ao lado do pombal, nas escadas da igreja. Tranquilo, eu fico atento para que ninguém te veja. E tiro-te umas fotos para pôr no Instagram. O resto a gente esquece, tratamos disso amanhã. Super estilo. E depois também outra banda que lançou a primeira música daquele que será o seu novo álbum foram os Linda Martini, que lançaram a música Uma Banda, que pá, será uma música do novo álbum, o primeiro gravado com o filho da mãe enquanto membro oficial da banda. Pá, vamos ver o que esperar. Será o 7º álbum e tipo, eles nos 6 anteriores conseguiram sempre reinventar, por isso pá, estou ansioso. O Error foi uma agradável surpresa, porque eu achava que depois do Linda Martini que se tinha atingido o topo de criatividade, mas não, o Error conseguiu manter o nível. E agora agora vem aí um próximo, que não sei qual será, mas que fica aí a tocar uma banda. A banda, que é uma banda, será isto uma banda? Longa vida às bandas, máquina antiga. E depois temos aqui também um EP, para terminar, um EP do King Krul chamado que é mesmo assim, meu, é S-H-H-H-H-H-H-H, ponto de exclamação, por isso, só tem 4 músicas, 11 minutos e 51 segundos, mas gostei, e vai estar aí a tocar a música que fecha este EP, It's All Soup Now. They're looking for you, the man in the suit. The man in the suit. Feels like the flu. Yeah, they say it's brand new, but it's all soup now. E é isto. Mais um episódio gravado. O primeiro gravado nesta nova casa. E vou abandonar porque tenho mais louça para lavar e cenas para organizar, tenho prateleiras para organizar e tudo, meu. Por isso a minha vida agora não é esta, caralho. Não, estou a brincar. Mas pronto, vão ainda acontecer muitas cenas. Há aí muitas cenas a decorrer e tipo, eu já só quero dormir 8 horas. Tipo, quando eu conseguir dormir 8 horas vou ser um homem totalmente realizado. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.